Provavelmente você, assim como eu, já tenha comprado algum produto que não necessitava. Seja para comprar uma roupa, um eletrodoméstico ou aquela troca de celular desnecessária apenas para ter o último modelo, muitas vezes gastamos um dinheiro que não possuímos e acabamos recorrendo a empréstimos e financiamentos. Isso acontece porque vivemos em uma sociedade consumista, onde as empresas precisam constantemente vender para aumentar os lucros e se utilizam de todo tipo de estratégia para conquistar os consumidores. E nos Estados Unidos, que é o símbolo dessa sociedade, as pessoas se endividam cada vez mais e os números da dívida estão batendo recordes. Quer saber por que os americanos se endividam tanto? Então preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre os Estados Unidos e o alto endividamento das famílias americanas. O último relatório do Banco Central dos Estados Unidos sobre as dívidas das famílias americanas apontou que a cifra ultrapassou os 16 trilhões de dólares. O valor é tão alto que representa cerca de 10 vezes o produto interno bruto registrado pelo Brasil no ano passado. De acordo com os números divulgados, cada cidadão norte-americano deve, em média, 63.256 dólares, o que daria aproximadamente 330 mil reais na cotação atual. Com a maioria de seus cidadãos endividados, naturalmente, quando olhamos para as famílias do país, vamos encontrar uma situação muito parecida, com aproximadamente 77% das famílias tendo pelo menos algum tipo de dívida. Durante a pandemia, com as famílias gastando menos, uma maior parte do orçamento doméstico foi utilizado para o pagamento de dívidas e o governo também criou programas para ajudar os seus cidadãos. Porém, com o retorno à normalidade, os gastos também voltaram ao que era antes e o endividamento disparou. Além dos gastos cotidianos, que aumentaram por conta da alta inflação, os americanos precisam conviver com as dívidas que adquirem para ter outros bens e serviços, como vamos ver na sequência. O carro é um dos símbolos tanto dos Estados Unidos quanto de sua economia. O país possui alguns dos maiores fabricantes de veículos do mundo e é o primeiro na lista com o maior número de carros por habitantes do mundo. Além da questão cultural, ter um carro por lá também é uma questão de necessidade, pois o país não possui transporte público para atender toda a população. Segundo dados da Associação Americana de Transporte Público, 45% da população não possui acesso ao transporte público. E ainda segundo um estudo de 2015, 76% da população vai ao trabalho sozinha em seu próprio carro. Já deu para entender que o carro é importante, né? E esse é justamente um dos motivos do endividamento da população. Essa modalidade de crédito aumentou especialmente nos últimos trimestres, devido ao aumento dos preços dos veículos. Para adequar o orçamento doméstico à subida dos preços, os consumidores estão fazendo empréstimos com prazos de pagamento maiores. Atualmente, os americanos devem mais de 1,5 trilhão de dólares em financiamento automotivo e 37% das famílias possuem pelo menos um deles. Os empréstimos para a compra de um carro estão em terceiro lugar na lista das maiores dívidas familiares, ficando atrás do próximo da nossa lista, o empréstimo estudantil. Geralmente, o período de faculdade costuma tirar o sono dos estudantes pelas provas ou quantidade de trabalhos a serem entregues. Porém, nos Estados Unidos tem um fator a mais, que preocupa não só os estudantes, mas também os seus familiares. Com certeza, você já viu a cena em algum filme de pais preocupados em poupar dinheiro para quando os filhos forem para a faculdade. E essa preocupação não é à toa. Em um país onde praticamente não existe ensino superior gratuito e os cursos custam caro, a grande maioria dos estudantes precisam de empréstimos para a realização dos estudos. Por esse motivo, os empréstimos estudantis ocupam o segundo lugar das dívidas pessoais dos Estados Unidos. O empréstimo estudantil é a dívida que mais cresce no país e, de acordo com os números divulgados, em média, cada estudante que recorre ao financiamento para pagar os estudos contrai uma dívida que é de quase 40 mil dólares. A dívida universitária está causando diversos problemas, pois muitos jovens já começam suas carreiras endividados, gastando a maior parte de seus salários para pagar as dívidas e acabam deixando de lado a compra de uma casa ou mesmo o pagamento de um plano de aposentadoria.
A situação se tornou preocupante e o presidente Joe Biden anunciou recentemente um plano de perdão para quem deve até $20 mil e possui renda anual inferior a $125 mil. A medida é polêmica e está gerando discussões no Congresso americano, porém, se levada adiante, deverá representar um alívio financeiro para milhões de americanos. Falar em dívidas sem falar em cartão de crédito é quase impossível, principalmente nos Estados Unidos, onde 8 de cada 10 adultos possuem pelo menos um cartão de crédito. Esse, que é considerado o vilão das finanças familiares, também está preocupando muitos americanos. Aproximadamente 45% das famílias americanas não conseguem pagar toda a fatura do cartão de crédito e acabam empurrando parte da dívida para o mês seguinte, o que gera cobrança de multas e juros e pode virar uma verdadeira bola de neve. São 55 milhões de famílias que devem, em média, $14.241 para os bancos e companhias de cartões de crédito. Como as taxas de juros do cartão de crédito são maiores do que outros empréstimos, essa dívida muitas vezes cresce em uma velocidade maior. Durante a pandemia, o endividamento com cartões de crédito começou a cair, pois as famílias estavam gastando menos e pagando parte do que deviam. Porém, na medida que as restrições foram acabando, a dívida voltou a subir e hoje já está perto de $800 bilhões. E a maior dívida das famílias estadunidenses está relacionada com a compra da casa própria. O financiamento imobiliário representa 71% daqueles 16 trilhões que falamos no começo do vídeo, e esse percentual tem subido constantemente. As dívidas para comprar uma casa estão subindo na mesma medida que sobem os preços dos imóveis e a taxa de juros. O preço médio de uma casa nos Estados Unidos subiu aproximadamente 30% nos últimos 2 anos e a taxa de juros, que era de apenas 3% há um ano, agora já está em 5%. As dívidas relacionadas à hipoteca atingem mais de 50 milhões de famílias e a dívida média está em torno de $200 mil. Em média, cada uma dessas famílias precisa pagar mensalmente $1.595 de prestação, uma quantia que representa uma parte importante do orçamento doméstico e que pode se tornar impagável para muitas famílias caso o custo de vida continue subindo. Apesar de representarem um percentual menor, também existem empréstimos pessoais que possuem uma alta taxa de juros. Muitas vezes, esses empréstimos são feitos para cobrir despesas emergenciais, como gastos com saúde, tendo em vista que no país a maioria do atendimento médico é pago e muitas vezes ficar doente significa assumir altos custos. De acordo com uma reportagem da revista Forbes, metade dos americanos possuem dívidas médicas e o valor total da dívida é de aproximadamente $140 bilhões. E o alto endividamento não é o único problema enfrentado pela maior parte da população dos Estados Unidos. Paralelo ao problema da inflação, os americanos ainda estão enfrentando uma redução no valor dos salários. Nos últimos 2 anos, a renda média da população reduziu em média 3%, enquanto o custo de vida subiu 7 pontos percentuais. Apesar das dificuldades que muitas famílias estão enfrentando, de uma maneira geral, a situação não está preocupando os economistas. A soma do patrimônio das famílias equivale a 10 vezes o valor das dívidas e os níveis de inadimplência seguem baixos. Após a crise de 2008, os bancos se tornaram mais rigorosos na hora de conceder créditos, principalmente para a compra de casas, e isso se reflete no número de execuções de reintegração de posse, que seguem muito próximo aos níveis históricos, assim como as taxas de falência. O consumo doméstico representa quase 70% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Por esse motivo, para o país, é extremamente importante manter o poder de compra e de endividamento de sua população em níveis saudáveis, pois caso a população reduza o consumo, todos os setores seriam gravemente prejudicados. E como estamos falando da maior economia do mundo, os efeitos de uma redução no consumo seriam sentidos praticamente no mundo todo. E agora, como sempre, é a sua vez. Você acha que compensa se endividar para manter o padrão de vida que a sociedade impõe? Ou é possível viver de acordo com as possibilidades e não se endividar?
Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigada por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!